Graças a Deus, vocês me ouvem? Amém. Amém. Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, pedimos, ó Deus, sabedoria, revelação da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que possamos ver na perspectiva que o Senhor vê. Que o Espírito, ó Deus, nos transforme, nos conduza à maturidade. Não queremos ser como meninos levados por todo e qualquer vento de doutrina. Nós pedimos, ó Deus, o propósito da nossa vida é sermos amadurecidos. Chegarmos à plenitude do conhecimento de Cristo. Sermos achados em Cristo. Só a Tua Palavra que pode nos amadurecer, só a Tua Palavra que pode nos transformar. Nos fazer, ó Deus, sensatos, íntegros, maduros. Uios, filhos amadurecidos. Eu oro, ó Deus, para que a luz da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela torne tudo mais claro. Deus, mergulhados aqui na carta aos Filipenses e aos Colossenses também, pedimos a Deus que o Senhor nos dê revelação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Então, chegamos aqui, carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e a paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus sempre que me lembro de vocês, em todas as minhas orações por todos vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido, aleluia, Filipenses, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Isso deve ser uma convicção no meio do seu coração. Aquele que começou a boa obra na sua vida, na minha vida, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, se ele alfa, ele ômega. Tudo aquilo que alfa, que ele inicia no Espírito, ele há de completar no Espírito. Aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Creia nisso. Aquele que completou, aquele que iniciou a boa obra, ele vai completar até o dia da volta dele. Deus está fazendo uma obra no seu coração, no meu coração, na nossa vida. E se o Espírito inicia, aquilo que é iniciado no Espírito, pode ser completado no Espírito. Quem que vai fazer isso? O Espírito Santo. É por isso que a nossa vida está sendo transformada. É por isso que a nossa vida, o Senhor usa situações, meios, circunstâncias, para nos aparar nossas arestas, para nos lapidar. É uma obra que está sendo feita do Espírito, por meio do Espírito. Coisa que talvez a gente hoje não faça sentido, talvez a gente não consiga discernir, mas tenha certeza de uma coisa: a boa obra que ele iniciou, ele há de completá-la. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, Paulo diz, uma vez que os tenho no meu coração. Pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Com profundos afetos, tá vendo? O carinho de Paulo, né? Esse afeto, esse carinho, esse cuidado, né? Esta é minha oração. Qual é a oração de Paulo? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Sabe, amor aumentado, o desejo de Paulo aqui é que o amor seja aumentado. Um amor alargado, amor aumentado, não é que a gente sinta mais. Paulo está dizendo que o amor aumentado, que o amor de vocês aumente em conhecimento. Então você vai ver alguém que ama muito, é aquele que conhece muito. E esse conhecer, você sabe que é relacionamento, né? Então alguém que ama muito é aquele que conhece, ele se torna mais íntimo, conhece. Que o amor de vocês aumente em todo conhecimento e percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros
e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Peraí, o amor aumentado, esse amor que conhece, que discerne, que percebe, é o amor que se torna puro, que nos torna puros e irrepreensíveis. Aí talvez você imagina assim, né? A gente imagina, tá, mas ser irrepreensível então, quer dizer que Paulo deseja que a gente não erre. Bom, se possível fosse, é isso mesmo. Mas ser irrepreensível não quer dizer que é ser inerrante. Ser irrepreensível diz respeito a não precisar ser punido, não ter uma punição para perceber que errou. Quando a gente olha para Davi, por exemplo, Davi é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Quando a gente olha para a vida de Davi, Davi errou. E não foi pouco. E não foi pequeno. Não foram pequenos os erros de Davi. Mas a questão é a seguinte, é que toda vez que Deus sinalizava Davi por meio de um profeta, Deus fazia alguma correção para Davi, Davi não precisava ser punido para reconhecer que estava errado. Quando o profeta Natan chega para ele e diz, olha, ele conta uma história e depois disso, Davi, eu estou falando de ti. Na hora, Davi diz, eu pequei contra o Senhor. E aí Davi se lança dizendo, Deus, não me repulse da tua presença. Então Davi é alguém que se torna o quê? Irrepreensível, que não precisava ser punido para reconhecer. Basta um sussurro do Espírito e a pessoa agora ela não vai muito adiante no seu erro. Ela não precisa de um constrangimento muito grande. Por quê? Porque basta um sussurro do Espírito e ela já percebe. Eu e você sejamos encontrados assim, que basta um sussurro do Espírito, eu e você nós já nos atentemos para a voz, para a direção do Espírito. Que a gente não precisa, que a gente não permaneça no nosso erro de forma tão obstinada que precise um constrangimento muito grande, um dano. Não precisa uma punição, a perda de alguma coisa para nos fazer parar. Sabe que tem gente que só para com uma punição muito grande, que é tão obstinado que precisa de uma punição, precisa de uma perda, precisa de um dano. Mas o desejo de Paulo está dizendo que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. Perceber, sensibilidade, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Olha, Paulo, aquilo que me aconteceu. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Espera aí, mas o que aconteceu com Paulo? Paulo foi preso. Ele está dizendo que aquilo que aconteceu com ele, Paulo consegue discernir. Por isso que ele está orando. Olha, eu oro para que vocês também, o amor de vocês aumente, para discernirem, terem percepção. E Paulo está tendo uma percepção a respeito da prisão dele. Ele diz, eu sei que até as minhas prisões, até a minha prisão, ela contribuiu para o avanço do Evangelho. Paulo discerne isso por meio do Espírito, porque é alguém que está amadurecido. Enquanto a gente não discerne esse tipo de coisa, a gente fica lutando contra aquilo que Deus está usando para nos amadurecer. E Paulo está dizendo agora, a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, todos os carcereiros, as pessoas que estavam ali, os agentes penitenciários, ficaram sabendo que Paulo estava ali por causa de Cristo. E a 14, a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Tá vendo? Muitas vezes a gente acha, ou poderia achar que para Paulo, seria um desencorajamento, a prisão de Paulo seria um desencorajamento aos irmãos. Pelo contrário, se tornou uma fonte de coragem. Ele está dizendo, olha, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor a maioria dos irmãos
E eles anunciam a palavra com ousadia e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E aí fica evidente uma coisa, irmãos. Tem muita gente pregando o evangelho. E as motivações só serão testadas lá no tribunal de Cristo. Só serão provadas no tribunal de Cristo. Tem gente que está pregando o evangelho, a motivação da pessoa, cada um... Olha, bom, tem uns que se tornam até evidente, né? A motivação da pessoa. Mas o fato é que Paulo pouco se importa com isso. Ele está dizendo, é verdade que alguns pregam por inveja, outro por rivalidade, ele quer crescer porque está disputando com alguém, ele está pregando o evangelho para ter um cargo. Bom, várias são as motivações. Mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode aumentar a minha aflição na prisão. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. É por isso, irmãos, que nós não devemos pregar o evangelho deturpando ou falando mal de outros irmãos que pregam o evangelho, mas o fazem com motivos escusos, ou fazem com motivação evidente e talvez torpe, errada, contraditória. É preferível que nós anunciemos o evangelho. É bem verdade, nós anunciemos o evangelho de forma pura, de forma verdadeira, de forma sincera, de forma honesta, de forma cristocêntrica, né? E a gente não fique batendo aqui, não seja essa a motivação, bater em outros irmãos que pregam o evangelho com motivações duvidosas, né? Ou, embora muitos façam um desserviço, né? Porque a bagunça que uns fazem aí é muito grande. Mas você vê que a nossa motivação é pregar a verdade. A gente não fica procurando mostrar aquilo que é falso. A gente fica falando o verdadeiro. E espontaneamente, quando cada um vai amadurecendo em Cristo, vai discernindo o que é falso, né? E Paulo diz assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. E aí você percebe, né, que Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui sendo humilhado, mas não envergonhado. Irmão, que eu e você, que a gente carregue essa revelação de que muitas vezes, por causa do evangelho, a gente sofrerá humilhações. Isso é evidente. Paulo sofre muitas humilhações. E em algum momento a gente já compartilhou que a humilhação, ela provoca, ela torna evidente a humildade de alguém. E se alguém, diante de uma humilhação, não se humilha, é porque a pessoa se envergonha. E o que é envergonhar? Envergonhar é aquele que foge. Então, quem não é humilhado, quem não se permite ser humilhado, e aí não evoca, não transborda a sua humilhação, essa pessoa se envergonha. O que é envergonha? Foge. Paulo está dizendo o seguinte, olha, aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Então, humilhado, mas não envergonhado. Situações que provoquem a nossa humildade. Eu sei que quando a gente fala assim, humilhado é uma coisa que a gente rejeita, mas na verdade precisa ser uma coisa que a gente aceita. Porque se a gente se considera humilde, quando vem humilhação, a gente torna o quê? Foge? Não, se humilha. É tudo que a gente quer fugir. Portanto, quem foge da humilhação se envergonha. Se envergonhar, fugir, é a fuga. Não enfrenta. Paulo está dizendo, eu sei de uma coisa, que ainda que humilhado, jamais serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Aleluia. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça vivo. Meu Deus do céu. Olha a maturidade de Paulo. Eu e você sejamos encontrados amadurecidos por ocasião da volta de Cristo Jesus. Um pedaço, um pouco, uma porção da maturidade de Paulo aqui já nos resolveria muito dos nossos conflitos. Coisa que a gente se envergonha, mas não quer enfrentar. Coisa que a gente pede para Deus nos livrar é justamente aquilo que talvez nós deveríamos enfrentar, para não sermos envergonhados. E nos permitir ser humilhados, para que na nossa humilhação, nas nossas prisões, nos açoites, é o que Paulo sofre aqui, nas prisões, Cristo seja visto. Ele está dizendo, irmãos, eu entendi que nas minhas prisões tem gente crescendo. Na minha humilhação tem gente tendo revelação. Nas minhas perseguições tem gente que está tendo a sua fé encorajada. E eu desejaria muito estar com Cristo. Mas eu também percebo que é necessário que eu passe, eu suporte esse tipo de coisa. Porque a fim de que vocês progridam na fé. E Paulo diz, agora eu estou nesse conflito. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas também é necessário por causa dos irmãos que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, meu Deus, não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, pela fé em Cristo, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. O que Paulo está dizendo, irmão, não seja as tribulações, não seja as perseguições, não seja a intimidação de alguns irmãos, de alguns que perseguem, algumas lutas, que façam vocês desistirem da fé. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. É isso da parte de Deus. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Meu Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Nós temos o privilégio de sofrer por Cristo. A gente quer ter o privilégio de ser abençoado por Ele, né? Você percebe que Paulo está tornando evidente aqui que muitas vezes, né, a gente segue a Cristo para ter benefícios e privilégios, mas Paulo está dizendo que para nós foi dado a oportunidade de sofrer por Cristo. Eu sei que é difícil, muitas vezes é complexo nós nos alegrarmos, né, com isso, mas a gente precisa amadurecer e saber que tem muita coisa que nós sofremos que é por causa de Cristo. Tem muita coisa que nós enfrentamos que é por causa de Cristo. Tem muitas lutas que se levantam que é porque nós nos posicionamos em Cristo. Cada vez que você se posiciona em Cristo, por Cristo na sua casa, sua família, no ambiente, que você está pregando o Evangelho, tem aflição de tudo quanto é lado, mas sabe de uma coisa? Paulo também fala que todas as aflições elas são leves e momentâneas, porque elas não vão se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Porque, irmãos, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Oh, irmãos, que o Espírito Santo dê-nos revelação. Que a gente não se envergonhe daquilo que a gente precisa se humilhar para que Cristo seja visto. Isso é um privilégio. Vou dar um exemplo para você.
tem tanta gente que sofre e tem o privilégio de sofrer situações e privações e renúncias por conta de algo que perece. Quer ver? Às vezes é por conta de uma profissão. Às vezes a pessoa paga um preço enorme sabe, não ver sequer o filho nascer, o nascimento do filho. Por quê? Porque tá jogando um grande time de futebol. E daí tem um compromisso. Que abre mão do seu final de semana. Por quê? Porque tá jogando, não tem uma data de aniversário, tá longe dos filhos, longe da família, mas porque joga um grande time de futebol. Tô dando um exemplo aqui. E a pessoa tem um orgulho disso. Porque tá defendendo um escudo, tá defendendo uma camisa. Que para muitos aquilo é elogiado, é visto como um ato de bravura. Quantos soldados, né? Tem os Marines, né, do exército americano. O nível de renúncia desses caras para fazer parte desse grupo de soldados, não vamos muito longe. Tanto de nós é orgulho de fazer parte de uma corporação, de fazer parte de um time, de fazer parte de uma empresa, de fazer parte de uma corporação, de alguma coisa, de uma instituição. Para ser formado em determinada instituição, carregam renúncias, sim ou não? Muitas. E tem orgulho de sofrer por isso. Quanto mais nós por causa de Cristo, mas daí quando chega por causa de Cristo a gente acha que é um problema. Mas Paulo está dizendo, olha, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Portanto, capítulo 2, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Olha o que Paulo dizendo, irmãos, que nada disso seja em vão, que tudo isso produza em vocês uma unidade de fé, que tenham vocês o mesmo pensar, o mesmo falar, o mesmo agir. Nada façam, irmãos, por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superior a vocês mesmos. Essa coisa que a gente precisa ser bem celebrado o tempo inteiro, louvado o tempo inteiro, reconhecido o tempo inteiro. Todo mundo tem que entregar, que parece que alguém... Eu me incomoda demais isso. Parece que, sabe, que a gente está devendo para as pessoas o tempo inteiro. As pessoas, às vezes, tem pessoas que colocam uma situação como se todo mundo estivesse devendo ele. Tivesse que pregar o evangelho e é pouco. Jesus tem que morrer e é pouco ainda. Tem que dar mais umas bênçãos, colocar mais umas pessoas legais e colocar ele num ambiente top e ser celebrado o tempo inteiro, senão ele já toca de igreja também. Você percebe isso? Paulo está dizendo, se glorie de sofrer por Cristo. A gente às vezes não se gloria, a gente não se alegra, nem a gente não vê como privilégio nem ser amado por Cristo, nem ser amado pelos irmãos. A gente precisa aprender com Paulo. E Paulo está dizendo, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sabe o que é isso? Não pensar além do que convém. Tem um monte de coisa que a gente reclama, irmãos. Porque a gente pensa de nós além do que convém. Cuidando para cada um, não somente dos próprios interesses. Paulo está dizendo, não cuide somente dos seus próprios interesses. Isso já está evidente, né? Aqui nas epístolas já está evidente que é uma igreja que tem Cristo no centro. É uma igreja que não está preocupada em cada um buscar os seus próprios interesses. Um casamento que cada um busca os seus próprios interesses está fadado ao fracasso. É questão de tempo. Vai fracassar. Porque o amor não é isso. Paulo diz que o amor não busca os seus próprios interesses. O Paulo está dizendo, irmãos, não torne, se há algum conhecimento, se há algum afeto, se há alguma encorajamento em Cristo, algum consolo de amor, afeição, se há alguma compaixão, completa, irmãos, a minha alegria. Porque eu já estou alegre de sofrer por Cristo, mas aí, se eu ver vocês tendo a mesma unidade, o mesmo falar, o mesmo agir, e que cada um está fazendo a obra de Deus, está edificando, está sofrendo por Cristo, sem ambição egoísta, não está fazendo por vaidade, mas está fazendo humildemente, não considerando outros inferiores, mas sim considerando o outro superiores a ele mesmo. E aí cada um cuidando não propriamente daquilo que é seu,
mas também daquilo que é dos outros, os interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Tenham em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, porque mesmo ele sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha, Paulo tem o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Irmãos, vive de uma forma que expressa em Cristo que cada um abre mão dos seus privilégios, mas se coloca, doa sua vida em favor dos outros, porque vê isso como uma oportunidade, como uma graça de sofrer por Cristo. Tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, abriu mão de ser igual a Deus, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Irmãos, em semelhança de homens, um Deus se fazer homem, é muita humilhação. Um Deus ser gente, ter limitação de gente, passar vergonha que gente, sentir necessidades de gente. Um Deus tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Fica assim? Não fica não. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. É Deus que efetua o querer e o realizar. Sempre creia nisso. Quer ter desejos no seu coração, é Deus que planta. É tudo aquilo. Qual é o desejo do coração de Deus? É que você se torne semelhante a Ele. Portanto, tudo aquilo que leva você para a cruz, para a entrega, para a doação, aquilo que Deus coloca no seu coração, essa vocação, esse chamado que por vezes a gente tenta fugir, mas está ali. É Deus. Mas se é Ele que efetua o querer, é Ele também que efetua o realizar. Segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Olha o coração de Paulo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Paulo está dizendo, irmãos, não tem ninguém que eu tenha igual sentimento como a Timóteo, que sinceramente vai cuidar dos vossos interesses, pois todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu no Evangelho junto comigo. Paulo está recomendando Timóteo agora, como filho ao Pai. Está vendo o Espírito de Cristo aqui? Espírito de adoção.
Timóteo serviu no evangelho comigo como um filho servindo junto com o pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Tá vendo, irmãos? A gente deve reconhecer, celebrar e se alegrar com aqueles que doam sua vida e carregam marcas de doação, de entrega, renúncias, ao ponto de adoecer muitas vezes por causa de Cristo. Me incomoda, irmão, tudo aquilo que remove a cruz. Sabe, isso me incomoda demais. Às vezes eu vejo que pessoas celebram que a remoção da cruz, né? Tudo aquilo que remove a cruz, tudo aquilo que, sabe, às vezes tem uma dó, uma compaixão. Na verdade, uma dó, né? E muitas vezes a gente precisa ter sim compaixão, mas não dó. Sabe, dó é dizer, pra que isso, Paulo? Não, é demais, pra que tudo isso? É porque, na verdade, a gente, só tá falando pro outro aquilo que a gente também não gostaria pra nós. Quando deveria encorajar. Dizer, eu sou grato pela tua vida. Aleluia. E outra, eu quero seguir os seus passos. Paulo. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. 3:1. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Você percebe Paulo dizendo, irmãos? Os judaizantes, lembra do conflito de sempre aqui? Aqueles que queriam judaizar os gentios? Aqueles que queriam circuncidar? Aqueles que queriam, assim como Paulo instruiu aos Gálatas, lembra disso? Quem vos enfeitiçou? Ele está dizendo agora, Paulo, acautelai-vos, cuidado dos maus obreiros, da falsa circuncisão, aqueles que estão sempre apontando para você, tem que seguir a lei, que você tem que cumprir a lei, porque senão Deus está bravo com você, que senão você não merece o céu. Você não merece de qualquer jeito. Com lei, sem lei, ninguém merece. Por isso que é pela graça. E Paulo está dizendo, olha, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha, Paulo. Lembra que Paulo já tinha dado os títulos dele? Agora Paulo lembra de novo. Eu fui circuncidado no 8º dia. Ou seja, sou judeu. Eu poderia confiar, porque eu sou judeu. Sou da linhagem de Israel. E outra, não é de qualquer tribo não, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreu. E quanto à lei, eu sou formado em Harvard, né? Eu sou fariseu. Os fariseus eram os mais fidedignos, os mais ortodoxos, os mais alinhados à lei, os mais comprometidos em cumprir a lei. Então, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu era tão zeloso, tão fariseu, tão zeloso da lei, que eu perseguia a igreja. Esses gentios aí. E eu consentia na morte de gentios.
Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era irrepreensível. Meu Deus. Paulo está dizendo, eu poderia confiar na minha carne. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Meu Deus, eu considero todos os meus títulos como nada, como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo disse, eu largo toda a minha titulação. Eu considero, eu sei que muitas vezes, né, isso para nós é grandes coisas. Tudo que a gente é, não, porque eu não sou qualquer um, não, porque eu tenho titulação, ó, porque... E aí Paulo diz, olha, se é para falar de títulos, eu tenho todos. Mas eu considero meus títulos como nada, a fim de... Sabe o que é diante do Evangelho? Tudo que a gente... Todos os nossos títulos, os nossos potenciais, os nossos poderes... Sabe o que é? Os nossos troféus, as nossas medalhas, os nossos cursos, o nosso conhecimento, os nossos diplomas, a nossa conta bancária diante do Evangelho, Paulo diz, é nada. Eu considero tudo como nada, a fim de conhecer a Cristo e ser achado nele. Sabe, no fim das contas, sabe o que eu quero? Paulo está dizendo? É ser achado em Cristo. Oh, irmãos, que em mim, na minha e na sua vida, haja revelação disso. Porque se a gente não tem revelação disso, a gente acha que o segredo da nossa vida é a gente cheio de títulos, cheio de capacidade, vai chegar e a nossa vida, o nosso diploma se torna senhor da nossa vida. A nossa conta bancária se torna senhor da nossa vida. O nosso modelo e estilo de vida se torna senhor da nossa vida. A gente vive por isso. A gente vive buscando nossos próprios interesses, nosso bom prazer, nossa titulação, tudo isso. Pastor, é errado? Bom, se isso estiver no lugar, no senhorio, no governo da nossa vida, é errado. Porque Paulo diz, sabe o que isso, como que eu considero? Eu considero como perda. Eu pego tudo isso. Não é que, sabe, irmãos, é verdade que nada do que a gente carrega de conhecimento natural acrescenta alguma coisa ao Evangelho, porque o Evangelho é suficiente. Não é a palavra de Deus mais o nosso conhecimento. Não é a palavra de Deus mais a nossa titulação. Não é a palavra de Deus mais o que o nosso grande potencial. Não. Porque o que convence é o Espírito Santo. É o poder de Deus. Mas é bem verdade também que Deus não pode fazer nada com a nossa ignorância, né? Tá, então quer dizer, eu estudo ou não estudo? Claro que estuda. Claro que empreende. Claro que busca. Claro que cresce financeiramente. Tudo isso. Mas tudo isso para a glória de Deus. Porque se a finalidade for nós mesmos, vai fazer o que com o patrimônio? Vai fazer o que com essa titulação toda? Com esse empenho todo numa vocação profissional? Ok, vai fazer o que com isso? Isso tudo é para ser um meio pelo qual o Evangelho será anunciado. Isso tudo são meios que o qual o Senhor, seja lá levantar recursos, você estabelecer a sua vida, você ter condições do que de pregar o Evangelho, de ser generoso com pessoas, de amar pessoas, de cuidar de pessoas, de você crescer em liderança e amar e servir pessoas, sua casa em prol de servir pessoas, o seu carro, o seu recurso, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que você empenhe para o crescimento do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Tudo na minha vida, eu considerei tudo como perda, sabe por quê? Porque tudo isso que eu estou buscando, fazendo, servindo, renunciando, é o meu desejo ardente de ser achado em Cristo. Ser achado em Cristo. Conformando-me com Ele na sua morte, 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, aleluia, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Qual alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, a revelação que já temos. Ande conforme a revelação que já foi dada. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu não sigo a homens. Ah, não. Então tem que rasgar a Bíblia. Claro que pastor segue a homem, claro que eu sigo. Um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que estão alinhados com a mensagem, se torna um referencial. A gente fala isso de pai e de mãe. A gente fala isso, nossa mãe, eu quero ser que nem a senhora. Pai, eu quero ser que nem o senhor. Tá. Meu professor, eu quero ser que nem ele. Nossa, o meu patrão. Nossa, aquele empresário, eu quero ser igual. Tá. Para as coisas do mundo a gente tem referencial humano, mas para as coisas de Deus é só Deus. Interessante. Aí agora a gente espiritualizou a coisa. Normalmente a gente espiritualiza para não ter que se submeter. E normalmente a gente diz que só segue a Deus quando a gente está sendo confrontado por alguma coisa. Daí a gente não segue a homens. Quanta tolice, né? Claro que seguimos a Deus. Obviamente que na hierarquia, soberanamente está Deus e a sua palavra. Agora, se alguém está submetido à palavra de Deus, nós nos tornemos dele um imitador. Se eu tenho um irmão, ele é cheio de Deus, ele cresce em Deus, há muita virtude na vida dele, que eu me torno um imitador desse irmão, que ele se torna um referencial para mim. É bem verdade que não é ele Deus, ele não é o Espírito Santo, não é um guru para minha vida. É para eu me tornar imitador. Não é para me tornar um fã, que ele é meu ídolo. Você percebe? Não é que ele agora é um guru da minha vida. Não, é um imitador. Assim como ele se esmera, assim como essa pessoa se torna um imitador de Cristo, Paulo diz, olha, me imitem, assim como eu imito Cristo. Sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, olha Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, tem que fazer. Nem todo mundo é igual, não. Observe, irmão, sede meus imitadores, Paulo está dizendo, porque eu estou dedicando a minha vida por causa de Cristo. Então imitem o meu procedimento e observem que é esse modelo aqui que é para ser reproduzido, que é para ser imitado. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. É interessante, né? Porque às vezes na vida da igreja tem alguns irmãos que eles querem imitar, mas os irmãos que fogem da cruz. Eles imitam gente que não gosta da cruz, porque eles veem ali benefício na vida daquela pessoa. E é muito mais confortável, né? E aí se torna um referencial. Um Paulo que está doando sua vida, que está preso por causa do evangelho, parece não ser muito motivador isso, né? Parece que é muito melhor alguém que esteja com a vida muito mais confortável, que tem muito mais tempo, que tem muito mais privilégios. Esse sim, eu gostaria de servir Jesus, e quem vai ser o referencial da nossa casa aqui vai ser aquele irmão lá. Por quê? Porque olha só, eu acho que a vida é assim, equilibrada, olha só, a pessoa tem tempo, a pessoa consegue fazer muitas coisas que quer,
Pessoas têm vários privilégios. Ah, é? Mas o outro lá tá gastando, torrando sua vida por causa de Cristo. Paulo está dizendo, irmão, discernam. Que tem muita gente que é inimigo da cruz de Cristo. São inimigos da cruz. Olha agora, Paulo. O destino deles é a perdição. E o Deus deles, sabe qual é? O ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam com a vida aqui. Eles estão preocupados em ganhar a vida na terra, em ter sucesso na terra, em viver a boa vida na terra. Você vê se eles têm marca da cruz. Ô, irmãos, quantas pessoas não têm marca de cruz? Que na minha e na sua vida sejam encontradas marcas da cruz de Cristo. Não vão muito longe, não. Fica aí para você. Ah, pastor, agora tá pregando, agora não sei, agora tá falando aí, a gente se sente meio acusado. Ah, que bom. Não acusado, né? Mas assim, constrangido, né? Para quê? Para que nós carreguemos marcas da cruz de Cristo. Marcas de renúncia, de doação. Ou é só para o nosso privilégio? Ou a nossa vida em Cristo é só para o nosso benefício? Ou a gente não tem doação para a vida de ninguém? Eu ouço de irmãos que falavam o seguinte, olha, eu já participei de contexto que para as pessoas servir num culto, mas olha, tinha que convencer demais. Gente que por 3 anos ficou frequentando um GC, 3 anos, por 3 anos. E nunca quis batizar. Outras pessoas que para fazer parte um dia lá, servir num culto, era demais. A pessoa tinha que, olha, os líderes tinham que assim, fazer malabarismo para convencer. Mas para a vida deles, não tem problema não. Se for para os seus próprios interesses, aí eles renunciam a algumas coisas. Paulo está dizendo, tem gente, irmão, que é inimigo da cruz de Cristo. Eu falo, irmão, entre nós precisamos discernir isso. Discerna quem tem cheiro, aroma, fragrância de vaso quebrado e quem só tem estereótipo, só tem a aparência, vaso inteirinho. A vida é muito inteirinha, muito bonitinha. E rapidamente isso se torna agradável aos nossos olhos, igual o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nem tudo que agrada aos olhos é da vida. Nem tudo que agrada aos olhos é da árvore da vida. Agradável aos olhos e desejável ao paladar. Tem coisa que é agradável aos olhos e desejável ao paladar, mas não é da vida. Paulo está dizendo, chorando ele está dizendo, tem gente que é inimigo da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é o próprio interesse, é o estômago, né? É o próprio interesse. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Agora Paulo, ele finaliza o capítulo 3 dizendo assim, pois a nossa pátria está nos céus, irmãos. A nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Olha o corpo, de humilhação, não é corpo de vergonha, é corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Olha o que Paulo diz, vocês são a minha coroa, vocês são a minha glória. Quando eu olho para a vida de vocês, eu vejo o que o Evangelho fez. Ó, irmãos, que a nossa glória seja os próprios irmãos, que fomos usados para ser um canal de transformação na vida de cada um. E agora Cristo pode ser visto na vida dele, uma família pode ser vista transformada, e outra, além de transformada, doada em favor de outros. Essa é a glória do Evangelho. Gente que vivia para si mesmo, que estava tudo perdido. Gente vivendo, buscando só seus próprios interesses, queria se matar. Mas agora, vivendo por causa do interesse de Cristo, e doando sua vida em favor dos outros, agora desejam viver cada vez mais, a fim de que outros sejam alcançados. Sabe o que é isso? É o poder da cruz, o Evangelho de Cristo. Que quem perde, ganha. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados,
permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha Paulo. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e Deus da paz, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentamente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. Você percebe, irmão? Paulo está dizendo, eu sei viver tanto na fartura quanto na bonança, quanto na fartura quanto na escassez. Eu sei viver contente em qualquer situação. Irmãos, que em nós haja contentamento. Não é comodismo, é contentamento. Por isso que Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, sabe o que ele está dizendo? Eu sei viver contente. Paulo está dizendo, eu sei viver contente. Irmãos, que hoje, encontre o seu coração, seja encontrado contente. Você está contente? Não é que, sabe, o contentamento é uma disposição interior. Não é que a gente está satisfeito. Às vezes você deseja coisas a mais, mas você está contente. Você está contente. Sabe o que é? Alguém em jejum não é alguém satisfeito. Mas pode ser alguém encontrado contente. Você percebe? Você não está satisfeito. Mas você está contente. Você está pleno. Se alegrando até na renúncia de comer. Por quê? Porque em Cristo você percebe que o seu espírito está sendo fortalecido. Sabe o que é isso? Alguém que não está satisfeito, mas está contente. Que nós sejamos achados contentes. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer forma. Irmão, seja contente. Tempo de jejum, seja contente. Tempo de comer, seja contente. Se tiver na temporada alta, que as coisas estão uma bênção, bombando, aleluia, contentamento. Mas se tiver na baixa também, contente. Pastor, mas daí quer dizer que eu acho que o que é ruim, a tribulação, eu acho bom? Não. Mas olha o que Paulo fala. Eu aprendi, irmão, sabe o que eu acho uma virtude? É gente nobre, ele sabe ser simples. Isso é nobreza. Nobreza é alguém que... O que é humildade? Humildade é a pessoa que tem muito, mas não se apega ao que tem. A pessoa diz, nossa, isso é elogiável. Até o ímpio elogia. Nossa, aquela pessoa é muito humilde. Por quê? Porque a pessoa tem muito, mas procede como alguém que não tem. É simples. Paulo está dizendo, irmãos, contentamento é isso. Ok, tem a temporada que a gente está na alta. Irmão, todos na vida vão ter altos e baixos.
A pior coisa é a gente viver em descompasso com a temporada que a gente tá vivendo. Em descompasso com a estação que está se propondo. Sabe, a gente precisa ser contente. É na temporada baixa, mas aprender a viver com aquilo, senão é uma lamúria, é reclamação, murmuração o tempo inteiro. Olha o que nós estamos passando, olha a dificuldade, olha o que aconteceu, olha quem é o culpado, olha de quem é a culpa, olha só, não deveria ser assim. A pessoa não está contente. Ah, pastor, então está dizendo que a coisa ruim é boa. Não estou dizendo que a coisa ruim é boa, mas aprenda a viver e ver o Espírito Santo trabalhando em áreas da sua vida, ainda que na humilhação. Ainda que na fome, ainda que na escassez. Por quê? Porque quem discerne isso no Senhor vai perceber que todas as coisas você pode naquele que vos fortalece. Paulo diz, eu aprendi, sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, pois tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que muitas vezes a gente pegou esse versículo, né, sem o contexto, né? Tudo posso naquele que me fortalece, só para coisa boa, né? Mas Paulo está dizendo, não, irmãos. Sabe quando tudo pode? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso na fome. Eu tudo posso na escassez. Eu tudo posso. Não, parece que a gente tudo pode. Tudo posso sofrer. Tudo posso sofrer naquele que me fortalece. Então, ainda que na baixa temporada, sabe que o Senhor há de fortalecer você. E por isso você está contente. Que aquilo ali talvez cause ranhuras na sua vida, mas não lhes causará danos. Pois bem sei os pensamentos que tem a seu respeito. Pensamentos de paz, de dar-lhes um futuro e não lhes causar dano. Então saiba de uma coisa, irmãos. O Senhor há de te fortalecê-lo em meio a tribulações, em meio à escassez, em meio até fome, em meio a situações desagradáveis. Saiba que serão só ranhuras, mas não lhes causará dano, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Por meio do Espírito você entende que tudo, você consegue passar situações de sofrimento, porque sabe, é o Senhor que fortalece você. Você não vai sofrer o dano da morte no momento da escassez. Não vai sofrer o dano do abandono no momento da dificuldade, porque o Senhor há de fortalecê-lo. Por isso que você está contente no Senhor. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, Paulo diz, 14, verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha Paulo sendo grato aos irmãos da igreja, aos filipenses, né? Irmãos, vocês desde o início estavam comigo lá, e vocês que patrocinaram, vocês foram generosos lá no início. E não somente comigo, há outros irmãos também. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha agora, recebi tudo e tenho abundância, Paulo diz. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo que as ofertas, elas sobem como um aroma diante de Deus. As nossas generosidades, você acha que muitas vezes é algo comum, né? Não, não é não. A minha e a sua generosidade sobe como um aroma diante do Senhor. E o meu Deus, ele diz primeiro, eu estou enriquecido, já tenho todas as coisas, tenho abundância, estou suprido. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo diz, eu estou suprido pela vossa generosidade e eu sei que o Senhor, em Cristo Jesus, há de suprir todas as suas necessidades. Ora,
A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Tá percebendo? Quem é os da casa de César? O Paulo está preso. Agora tem irmão preso. Os agentes penitenciários converteram todos os da casa de César. Esse é o poder do evangelho. E Paulo discerne, Paulo entende que as suas prisões, que ele preso torna muitos livres. E talvez ele livre, muitos continuariam presos. Percebe isso? Isso é discernir o espírito por trás das coisas. Paulo diz, nas minhas prisões tem muita gente sendo liberta. Mas se eu tivesse livre, tinha muita gente presa e escravizada. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Carta linda, carta aos Filipenses. Paulo, é profundo demais. Isso aqui nós oportunamente voltaremos, né? Tantas coisas. Nós vamos caminhando e cada vez mais aprofundando na revelação de Cristo. Tem muita vida em Deus, muita revelação. Amém. Colossenses capítulo 1, Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, agora ele escreve a carta aos irmãos que estavam em Colossos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, irmãos, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha, Paulo dando graça porque os irmãos, eles se amavam profundamente. Aleluia. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, oh, meu Deus, aleluia. Irmãos, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que, olha o desejo, irmãos, o desejo que a igreja viva isso, o desejo que nós vivamos isso, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Amém? Você deseja isso? Conhecimento da vontade de Cristo. Deseje o conhecimento, a relação. Lembra? Conhecer, não de mente, mas de relacionar. Transbordeis, que as pessoas olhem para nós e vejam essa gente relaciona com o Senhor. O amor dessa gente uns pelos outros, vocês que os fazem transbordei de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Qual o resultado disso? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Você foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo é o primeiro, ele é a nossa primícia. Aleluia. Ele é a nossa primícia. Cristo tem primazia. Isso é a centralidade de Cristo. Na nossa vida, Cristo precisa ser o centro. Todas as outras coisas são periféricas, mas Cristo é o centro. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, a plenitude de Deus está em Cristo. Quer conhecer Deus? Olha para Cristo. Residisse todas as coisas que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, nós, gentios, éramos estranhos, inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos. Olha, Paulo. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Qual é o mistério que estava oculto, que todas as gerações estavam aguardando, estavam predizendo, estavam anunciando, profetizando? Qual era o mistério? Aquele que haveria de vir, que seria revelado. Qual é? Cristo agora em nós. É o mistério de Deus. O mistério foi revelado. Cristo, ele pode habitar dentro do nosso coração. Cristo em nós, nos traduzindo a forma, a imagem, a semelhança de quem Deus é. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O qual anunciamos, 28, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então quer dizer que nós temos que ser perfeitos? Entendeu tudo. Isso que é o evangelho, que é nos aperfeiçoar, nos tornar perfeitos diante de Cristo. Mas isso não é base na nossa perfeição moral, natural, caída. É nos aperfeiçoar em Cristo. Quanto mais consciente de Cristo você é, mais perfeito diante de Deus você se torna. Mais irrepreensível diante de Deus você se torna. Quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você é aperfeiçoado em Cristo, mais semelhante a Ele você se torna. Para isso é que eu também me afadigo, Paulo falando. Por isso que eu me esforço, por isso que eu renuncio, por isso que eu me dou. Eu canso, me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, irmãos, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Irmão, como é que você recebeu Cristo Jesus? Foi pelo mérito?
Foi por obras? Foi pelo seu bom comportamento? Então, da mesma forma, se você recebeu Cristo pela graça, mediante a fé, a sua vida deve andar em graça, mediante a fé. Entende isso? Da mesma forma que você recebeu, você anda. Portanto, se você recebeu Cristo pela graça, mediante a fé, o seu emprego, a sua promoção no trabalho, a sua família edificada, o seu sucesso, é pelo quê? Pelo seu mérito? Não, pela graça mediante a fé. Como recebestes Cristo, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de gratidão. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tá vendo? É muito sutil. Com a sua filosofia, vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quer ver? Maneira de criar filho. Mas tem muita filosofia, tem muita tradição dos homens, tem muito rudimento do mundo, mas não segundo Cristo. É muito aparente. É aparente de coisa boa, faz sentido. Olha, é bom, é bonito, mas não é cristocêntrico. Tem muita maneira, tem muita instrução. Irmão, tem tanto mestre hoje. É só você arrastar pra cima, aparece uns 500 mestres. Aparece gente tudo, ensinando tudo a respeito de todas as coisas. É interessante, né? Como muitas vezes a palavra de Deus se tornou periférica e não central. Como muitas vezes a palavra de Deus está ensinando a ser próspero, mas a pessoa busca mestres para si. Não estou dizendo que você não deva se inspirar em muita gente, mas sabe uma coisa, se alguém se tornou mestre no lugar de Cristo, você fracassou. Cuidado, Paulo está dizendo que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza. É sutil. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que é plenamente divino? Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Como você se aperfeiçoa? Em Cristo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, ou seja, não na carne, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, aleluia, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, aleluia, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Tá vendo Paulo aqui referindo novamente aos judaizantes? Lembra? Ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ele está dizendo, ninguém fica forçando vocês a cumprir agora que tem que guardar o sábado, ninguém a vocês a cumprir a festa judaica, a comida. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Interessante, né? Paulo diz, olha só, ninguém se faça árbitro contra vós outros usando o argumento de ter visto algo, de uma visão. Porque eu tive uma visão e na visão Deus me falou que vocês precisam agora guardar o sábado. Tá vendo? É isso que Paulo está falando. Ninguém se faça árbitro de vocês pretextando humildade.
com um pretexto humilde de culto a anjo, baseando em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, ou seja, enfatuado. Alguém é ensoberbecido, né? Sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por todas as juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, que não é o que a cabeça pensa, não é o que Cristo determina. Mas é porque agora a pessoa tem uma visão de anjo, porque teve uma revelação não sei das quantas, e aí a pessoa está enfatuada. E Paulo está dizendo, não, querido. Muitas vezes, na sua mente carnal, não retém a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isso, não pegue isso, não prove aquilo, não toque aquele outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Tá vendo Paulo enfatizando novamente? Não come a carne de porco. Olha, é isso. Tem que guardar o sábado. Senão vocês não vão subir, não vão pro céu. Percebe? Vigia. Ah, sabe por que tá acontecendo isso aqui? Porque tu não orou direito. Tá vendo? Ameaça atrás de ameaça. E Paulo está dizendo, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, parece santidade, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor alguma contra a sensualidade. O que Paulo está dizendo? Irmãos, toda essa espiritualidade, eu lembro, né? Eu lembro de situações de conviver com pessoas legalistas, né? E assim, nossa, as pessoas eram santas demais. Meu Deus. Ó, vigia, sempre tava assim, né? Vigia, cuidado, ó. É uma coisa assim, parece exacerbada, assim, parece até humilde. A maneira que a pessoa fala, a maneira que ela é séria. Paulo está dizendo, pois é, mas isso, nada disso aí, essa aparência toda, essa humildade toda, aparência de humildade, na verdade, isso aí a pessoa está enfatuada, está soberba por conta disso. Parece que é santa mais que os outros. Né? Não estou dizendo que a pessoa não é para ser uma inspiração, tá? É para ser uma inspiração. Mas você vê a motivação das pessoas. Que ele estava dizendo, olha, se você não fizer isso aqui, se não cumprir isso aqui, olha. Paulo diz, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas sabe uma coisa? Não tem valor alguma nem contra a sensualidade. Sabe o que ele diz? Tem aparência de sabedoria, mas não vence nem o pecado. Isso tudo, a pessoa parece, o legalismo é assim. Parece que eles ultrapassaram Jesus da santidade. De tão legalistas que são. Mas Paulo está dizendo, não vence as coisas mais básicas da vida. Eles estão cheios de doutrinas. E a pessoa questiona a doutrina, questiona isso, aquele outro. Tem teologia desse tamanho na cabeça. E parece humildade. Parece santidade. Nossa, mas eles entendem, eles questionam tudo. Eles perguntam tudo, verificam. Não, mas tem que ver e tal. Tudo isso, toda aparência. Mas na verdade, eles não conseguem vencer nem a pornografia. Tá vendo? Mas tem uma aparência religiosa. Paulo está dizendo, não é por guardar sábado, não por não comer essa carne, por não fazer isso. Não é isso que é a força para vencer o pecado. Isso tem aparência de humildade, mas essas ordenanças que levam você a acreditar que de alguma forma você pode se justificar pelas suas obras, que você de alguma forma pode fazer algo para merecer alguma coisa de Deus. Irmãos, se vocês morreram com Cristo, em Cristo, no batismo, para os rudimentos do mundo vocês também morreram. Não é mais isso que determina a bênção sobre a sua vida. Agora é pela fé, pela graça mediante a fé. É isso que Paulo está dizendo.
Essas coisas não têm valor algum para vencer o pecado. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto, aleluia, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Tem gente que quer descobrir como é que vai ser a marca da besta, não sei o que, o chip não sei das quantas. Eles ficam meditando nas coisas da terra. Irmão, vamos pensar nas coisas do alto. Tem gente que ele quer ser mestre em diabologia. Que ele quer descobrir como é que é o diabo. Irmão, vamos pensar nas coisas do alto. Entendeu? Nós, sem meditar muito, o diabo já se manifesta. Imagina nós querendo descobrir como é que é o diabo. Tem gente que é assim. Ele quer descobrir coisa que não faz sentido. Ele quer descobrir coisas que... Ele fica meditando em coisas da terra. Paulo diz, irmãos, se vocês morreram com Cristo no batismo, vocês foram ressuscitados com Ele. Se vocês morreram para os rudimentos do mundo, para a carne, vocês ressuscitaram para o Espírito. Portanto, busquem as coisas do alto, irmão. Ele tenta, às vezes, mergulhar na terra, mas não busca navegar no céu. Paulo está dizendo, busquem as coisas do alto. Se alguma coisa vocês querem meditar, meditem em Cristo. Se alguma coisa querem buscar, busquem os dons. Sejam cheios do Espírito Santo. Os nossos alvos, eu quero buscar as coisas em Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu sei que muitas vezes a gente planeja toda a nossa vida pensando nas coisas da terra. Mas Paulo está dizendo, pense nas coisas do céu, irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Creiam nisso. Meditem nas coisas de cima e façam morrer a natureza terrena. Quais são? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Segunda vez que Paulo fala que avareza é idolatria. Porque aquele que é avarento, o Deus dele é o dinheiro. Ele é idólatra. É um ídolo. Ele preza aquilo, é um Deus para ele. Eu sei que não é muito comum a gente diagnosticar, a gente perceber avareza na nossa vida, né? A gente nunca acha isso, né? Eu quero confessar o pecado, que eu sou avarento. Pois é, mas isso tudo é manifestação da carne. Pessoa avarenta. Na hora de ofertar para Deus é um mínimo. Não dá para comprar um baguete. Não dá. Mas para ela quer o melhor e pede para Deus o melhor. Avarenta. Para o outro, é o pior. Vai dar uma roupa esfiapada. Dá aquilo que nem ele mais usa. Que tá caindo os pedaços. Diz, para abençoar a tua vida. Que abençoar? Capaz de ser uma maldição na vida do outro. É um chinelo ruim que tá arrebentando, tá caindo já. Já tá saindo a alça da sandália. Capaz do outro tropeçar ainda, cair, bater a cabeça e morrer. É uma maldição na vida. Tão miserento que é. Sabe? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Sabe, irmão? Você andou, eu andei, nós andamos. Noutro tempo, quando vivis nelas. Irmão, se o Evangelho, se Cristo nos afetou nossa vida, e a gente continua da mesma forma lidando com dinheiro, com a nossa carne, da mesma forma que a gente vivia como antes, alguma coisa está errada. Não é possível. Que a gente se tornou crente, com a natureza de Cristo Jesus, a gente continua avarento ainda. Continua murmurando ainda. Continua cheio de impureza, prostituição, paixão lasciva. Alguma coisa está errada. Porque essas coisas, Paulo diz, é sobre essas coisas que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós antes, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, pois, aleluia, despojai-vos igualmente de tudo isso.
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Irmão, se alguém, falamos sobre isso ontem, né? Se alguém, sabe, continua com linguagem obscena, sabe, palavras torpes, Paulo diz, nem menciona imoralidades entre vós. Se a gente continua com esse palavrear, não é coerente com um cristão. Você que talvez você fala piadas imorais, sabe, piadas de duplo sentido, palavras de duplo sentido, o tempo inteiro com conotação sexualizada, sabe, o tempo inteiro, irmão, não condiz. Paulo diz, despojai-vos do velho homem. Declare isso sobre a sua vida. Eu estou despojado do velho homem, de ser maledicente, sabe, de ser murmurador, reclama de tudo, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama da igreja, reclama do GC, reclama da comida, reclama do lanche, reclama de tudo. Alguma coisa está errada. Sabe, nosso contentamento é Cristo. Tem gente que reclama de tudo. Reclama, irmão, você nunca será contente com aquilo que você reclama. Ninguém é contente com aquilo que despreza o tempo inteiro. Fica reclamando do marido o tempo inteiro, fica reclamando da esposa o tempo inteiro. Sabe quando que vai honrar essa esposa? Sabe quando que vai ver essa esposa com bons olhos? Nunca. É maledicente, murmurador. Sabe, elogie, declare, profetize. Veja as virtudes. Essa é a tarefa de hoje, para nós vencermos a maledicência. Declare isso sobre alguém agora que está na sua casa aí. Tá? Veja uma virtude. Sabe? Alguns segundos aí. Alguém que está próximo de você. Se você tem alguém próximo de você agora, faça isso. Veja alguma virtude, elogie, dê um elogio. 15 segundos para você fazer isso. Aleluia. Fez aí? Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Irmão, a paz é o árbitro. Olha só como que funciona. Mas só como eu sei que é alguma coisa de Deus ou não é de Deus. Bom, primeiro, um cristão vive em paz ou vive atribulado? Um cristão passa por tribulação, mas ele vive em paz. Ou um cristão não consegue dormir de tão atribulado que ele é? Não, isso aí é coisa dos gentios. Um cristão vive em paz. Justificados, pois, pela fé, tem paz com Deus. O cristão vive em paz. Então, Paulo está dizendo, seja a paz o árbitro do coração. Então, peraí, se um cristão vive em paz, você vive em paz, certo? Você vive em paz. Quando alguma coisa você perdeu a paz, ligue o alerta. O normal é você ter paz. Então, você tomou uma decisão, por exemplo, de vender alguma coisa. Mas em algum momento, você está tomando a decisão, mas alguma coisa está desconfortável no seu coração. Ligou o alerta. A paz é o árbitro. Se está em paz, está consoante a vontade. Mas quando perdeu a paz, entenda isso. Não é... Aí você deve discernir também. Quando
diz respeito às renúncias que a gente tem que fazer, aí é óbvio que vai ter desconforto, né? Alguém que vai, mas eu tô desconfortável, então não tem paz no meu coração. Não, peraí, para renúncia, quem é que tá confortável? É o desafio de fé. Mas você percebe que ainda há uma segurança, uma paz interior, dizendo que você sabe que aquilo é o que deve ser feito. Agora, quando você perde a paz, alguma coisa, você está ali, tomou uma decisão, vai mudar alguma coisa, precisa definir um investimento, uma situação, uma escola para os filhos, uma decisão, uma orientação, você está percebendo, mas algo te roubou a paz, incomodou você, aí você precisa ligar o sinal de alerta. Porque a paz é o árbitro. Quando perdeu a paz, não está alinhado à vontade de Deus. Algo que perde a paz, aquilo não soa bem, aquilo incomoda, aquilo não cai bem no espírito. Por quê? Porque a paz é o árbitro. Como que eu sei quando é de Deus ou não é de Deus? A paz. A paz, quando você fez um negócio, mas tem paz, tem uma alegria no seu coração, é o árbitro. Agora, se alguma coisa está incomodando ali, para tudo. Enquanto não houver paz. Enquanto a paz não for restabelecida, porque o normal é viver em paz. Então, normalmente, quando acontece isso, é que você perde a paz. Não é que vem a paz. O fato de vir a paz é se você tivesse toda a vida tribulada. Aí vem a paz é porque alguma coisa está consoante a palavra de Deus, a vontade de Deus. Não. Se você perder a paz, liga o sinal de alerta. Porque o normal é você estar em paz. Então, você está decidindo coisas na sua vida e está em paz. Como é que tá, irmão? Estou em paz. Aleluia. E, obviamente, tudo isso alinhado à palavra de Deus, em conselho. Né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Perdão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. 15. A qual também fosse chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tá vendo? Habite ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha só. E aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Irmão, se você serve lá no seu trabalho, irmão, faça como quem faz o Senhor. Quem paga você é o Senhor. Observe isso e proceda em fé. Você serve ao Senhor. Faça ao Senhor. Se você fizer esperando alguma coisa de alguém, saiba que você doa a sua vida e entrega, você ensina, você corrige e está esperando reconhecimento, vai se frustrar. A expectativa tem maldição, mas na perspectiva de Cristo tem bênção e glória. Tudo quando fizerdes, primeiro faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu envio ele com o expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei ele. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai-vos, os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que se hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, queremos ser enriquecidos no Senhor. Já somos em Cristo, já fomos enriquecidos em Cristo e não temos falta de coisa alguma. Desejamos ser achados perfeitos diante do Senhor, aperfeiçoados em Cristo, justificados por Cristo, amadurecidos no Senhor, de bom procedimento, pensando nas coisas que provêm do alto e não da terra, nas coisas que vêm de cima e não nas terrenas. Sejamos encontrados, ó Deus, aqueles que são aprofundados na palavra, enriquecidos na palavra. Um povo que carrega a tua palavra, um povo, ó Deus, que carrega virtudes, dons, que celebram as coisas divinas. Ah, Deus, uma igreja edificada em amor, que é o vínculo perfeito da unidade. A boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor vai completar até o dia de Cristo Jesus no nosso coração. O Senhor nos iniciou algo na nossa vida. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra, nesse caminhar, nessa vida, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Eu quero declarar que os nossos vínculos de amor, de verdade, de unidade estão sendo aperfeiçoados. Já não somos os mesmos, ó Deus, de alguns meses atrás. Estamos mais unidos pela tua palavra, mais aperfeiçoados, mais moldados em Cristo. Quero declarar, e nós nos apropriamos dessa verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido irmão. Logo mais, então, nos encontramos no nosso culto. Amém. Hoje uma noite especial, cheia de celebração de vida. Ainda que esse frio, mas com o coração aquecido e com Cristo sendo visto através de nós. Amém. Graça e paz. Até logo mais. Boa tarde para você. Tchau, tchau.